dia. Ontem o baile estava bom, né? Também está mais vazio hoje. Primeiro eu queria agradecer, né, a todos os secretários que preencheram, né, que ao fazer a inscrição passaram informação sobre a sua secretaria para a Fundação Lehman, para a Undime. Então, a gente queria já devolver para vocês um pouco essa informação, mostrando o panorama dos municípios de São Paulo, no que diz respeito àqueles temas que a gente perguntou para vocês. Algumas perguntas, elas não funcionaram muito bem, ou porque elas não foram compreendidas, né, por todos os secretários, ou talvez porque elas não tenham sido, né, bem formuladas pela gente. Então, algumas perguntas, a gente acredita que a gente não obteve a resposta que represente, de fato, o que está acontecendo nos municípios, e a gente vai tentar aperfeiçoar esse questionário mais para frente, tá? Mas, de qualquer forma, eu vou estar passando essa devolutiva para vocês. A gente fechou, né, essa avaliação dos municípios na sexta-feira. Então, nesse momento, a gente contava com 311 inscritos, apesar da inscrição ter sido de 319, certo, Camila? Se não me engano, 319 o total. Mas essa devolutiva, ela leva em consideração os municípios que estavam inscritos até sexta-feira de manhã. 311 municípios que representam 43 regionais da Undime, e desses 311 municípios, 282 são associados da Undime. Né? Ontem a Undime estava comemorando aqui que ela chegou a 400 associados. Né? Aqui no evento a gente tem quase 300 deles são associados. Dos municípios participantes, aqui no seminário, a maioria deles são municípios de até 50 mil habitantes, 74%. Mas nós também temos municípios de 50 a 100, 11%, entre 100 e 200, 7%, e mais de 200 mil habitantes, 23 municípios inscritos e participantes do seminário. Com relação às diretrizes curriculares, uma pergunta que a gente já tinha feito para os secretários no ano passado, a gente voltou a fazer, dessa vez a gente perguntou para vocês, com relação à data que a diretriz foi aprovada, 61% dos municípios têm diretriz curricular. É um aumento com respeito ao que a gente tinha no ano passado. A gente tinha 57% dos municípios diziam ter diretrizes curriculares. Queria pedir para vocês fazerem uma correção na folha de vocês, porque esse número aqui não está correto na folhinha de vocês, tá? Nem esse aqui. Esse aqui sim, tá? Então, 61% dos municípios têm diretrizes curriculares no momento, e a maioria deles começou ou elaborou essa diretriz entre 2007 e 2011, o que mostra que esse tema ainda é um tema novo na agenda, né? Ainda faltam municípios elaborarem essas diretrizes ou essas orientações curriculares municipais, e quem o fez a partir de 2007. Muito pouca gente tinha feito, por exemplo, antes do ano 2000, apenas 25 municípios ou 13%. Hum. 122 municípios, desses 311, disseram para a gente que eles contam com avaliação própria. Como não estava especificado que essa avaliação era uma avaliação externa, e era essa a ideia que a gente tinha de fazer essa pergunta, a gente acredita que esse número saiu muito alto, né, que não necessariamente ele representa o fato de que 122 municípios têm uma avaliação externa. Mas a gente quis trazer esse número para vocês, mas a ideia aqui era ver se os municípios tinham um sistema de avaliação externa à escola. Tá? Externa à escola. Com relação à avaliação, a gente queria saber se o município tinha estabelecido padrão oficial de desempenho. A gente conversou mais no seminário passado do que nesse, a importância não só de ter uma avaliação, mas dessa avaliação ter um padrão de desempenho, um padrão esperado, que obviamente está vinculado à ideia de você ter orientações ou diretrizes curriculares. Né? Não basta só ter uma avaliação. Essa avaliação, a gente tem que dizer, mostrar,
falei também aqui na abertura, né, na questão do PISA, não, a gente tem que ter o padrão, esse padrão tem que ser elevado e a gente tem que mostrar para os alunos como chegar nesse padrão. Como que eu mostro como chego no padrão se eu não sei qual é o padrão esperado, quanto que eu acredito que todo mundo tem que saber, o quanto que eu acredito que todo mundo tem que aprender. Então, isso é uma questão importante também. Com relação à participação nas provas oficiais, foi bastante alto. A gente perguntou aqui se já participou da prova Brasil do Saresp. 95% dos municípios, sim. A participação maior na prova Brasil do que no Saresp, até pelo fato de que no Saresp, até 2007, a participação dos municípios, 2008, desculpa, a participação dos municípios tinha que ser, os municípios tinham que pagar para participar do Saresp. A partir de 2008, essa participação via convênio com o Estado, ela é gratuita. O município não tem que pagar a participação e aumentou significativamente a participação. A maior participação no Saresp se deu a partir entre 2009 e 2010. Com relação à autonomia ou empoderamento das escolas, quase 40% dos municípios disseram que eles fazem algum tipo de repasse de dinheiro para a escola, né, além do repasse já do Ministério da Educação. Com relação à seleção de diretores, a gente tinha uma gama bastante ampla de opções para os municípios responderem. E a gente baseou essa gama de opções numa pesquisa recente da professora Heloísa Luque sobre seleção de diretores. A maioria ainda, né, na nossa região, a maioria dos diretores ainda, a maioria da escolha dos diretores ainda é feito por indicação política, né, ainda que a gente veja um aumento dessa mesma indicação com a utilização de critérios técnicos. Que é aqui, né? A gente tem aqui 83. Com relação à carreira docente, 80% dos municípios que responderam ao questionário disseram que tem professor temporário na sua rede. A quantidade de temporário é baixa. A maioria deles tem menos do que 20% de temporários, né? Somente 17% aqui tem mais do que 20%. Então, 200 municípios têm até 20% de temporários. É um número baixo se a gente comparar com o número de temporários que a rede estadual tem, mas ainda é um tema, e vários secretários estavam conversando com a gente sobre isso, de como que eles têm tentado diminuir o número de temporários na sua rede. Com relação ao plano de carreira, a maioria tem plano de carreira, né? Ainda que vários, a gente sabe, está fazendo a revisão do plano de carreira. A próxima mesa, depois da mesa do LEMOV, vai ser sobre esse tema. A professora Marisa Abreu já está aqui. E a maioria dos municípios no estado de São Paulo elaborou esse plano de carreira antes de 2000. A gente conversou também aqui sobre o investimento em educação, e existe uma das propostas de emenda para aumentar o gasto em educação é que os municípios gastem entre 25% e 30%. Né, um aumento de 25% para 30% do gasto em educação do município. O que a gente observa no estado de São Paulo é que já temos uma grande massa de municípios gastando acima, né, dos 25% em educação, entre 25% e 30%. Ops, está aqui, ó. Que são 254 municípios. Vários municípios também gastam mais do que 30%. Né, a gente teve dúvidas e algumas respostas. A gente acredita que algumas pessoas não entenderam que a gente está falando do que a gente está falando, que era do orçamento municipal, não era do orçamento da educação. Então, teve gente que colocou 95%. Quer dizer, não era a execução do gasto da educação, senão a porcentagem do orçamento municipal.
E a maioria dos municípios também reportou fazer parceria com o governo estadual. A maioria dessas parcerias tem a ver com o programa Ler e Escrever. Ontem também o subsecretário falou sobre isso, o adjunto, desculpa, aqui em São Paulo, secretário adjunto. Ele falou sobre isso, sobre a parceria que o governador tinha firmado com 400 municípios para receber o material do Ler e Escrever, e também com relação ao Saresp. Essas eram as duas que apareciam mais forte com relação a isso no questionário. Com relação ao Plano Nacional de Educação, também tema de debate ontem aqui, 12% diziam que não tinham ouvido falar, nem sequer ouvido falar desse plano nacional, né? Então, é importante que a gente tenha colocado ele na agenda. Agora, ninguém mais vai responder isso, né? Essas 37 pessoas já sabem. E também foi foco do nosso debate, tanto na abertura como ontem, a importância dos planos municipais de educação e o fato de que aqui no Estado de São Paulo ainda é muito baixa a incidência de planos municipais de educação nos municípios, né? Ainda, 60% dos municípios ainda não elaboraram o plano, não chegaram nem a elaborar o Plano Municipal de Educação, desde do outro PNE que previa essa elaboração. Então, quando a gente fala que o primeiro PNE não foi cumprido, parte do não cumprimento dele passa também pela gente, pelos municípios, né? Porque se o PNE estabelecia que os estados e os municípios tinham que criar seus planos e eles não fizeram, a gente colaborou para o não cumprimento aí dessa meta. Mais uma vez, eu queria agradecer. Vou só explicar um pouquinho do salário. Por que a gente não trouxe aqui a informação do salário? A gente tinha pedido no questionário que as pessoas reportassem o salário por 20 horas. Jornada de 20 horas. E a gente sabe, porque a gente sabe que as jornadas são múltiplas aqui nos municípios. Então, a gente estabeleceu 20 horas para poder fazer o cálculo um cálculo proporcional, né, dessa jornada. E a gente observou que as pessoas não haviam respondido. A gente ligou para alguns municípios para checar se ela tinha respondido a jornada de 20, de 40, e a gente viu que muita gente respondeu de 30, de 24, de 40, que, portanto, não era comparável aquele número. Então, não tem sentido eu trazer um número para vocês, quando, na verdade, ele não é comparável. A gente vai ter que refazer essa pergunta, de forma que a gente possa ter um valor que seja comparável, né? Então, a gente tinha números que iam de R$600 a R$6.000. Para uma jornada de 20 horas. Né? A gente ligou para uns 3, 4 municípios para checar, viu que não batia essa informação e falou, bom, vamos guardar essa informação e tentar refinar com vocês. Né? E a gente ainda como isso aqui foi sexta-feira, que a gente fechou essa base, mas a gente pode até pensar em mandar um questionário eletrônico e refazer essa pergunta, porque esse dado seria um dado bastante importante, tá? Principalmente também aqui na discussão do plano de carreira. Tá bom? Queria agradecer mais uma vez aos secretários que tomaram o tempo aí para preencher. Eu sei que tinha bastante pergunta, que ocupou o tempo de vocês. Então, foi importante a gente fazer essa devolutiva para que vocês vejam que a gente está utilizando essa informação, a gente não pediu à toa. E agradeço aí o esforço de ter preenchido. Tá, gente? Obrigada.